Aleluia, nós cremos no que nós estamos cantando, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor tem um caminho no meio da tormenta. O Senhor tem tudo. O Senhor tem o controle absoluto nas tuas mãos. A tua palavra diz que aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Meu Pai, o mundo está descontrolado, todo o mundo treme como um ébrio, mas nós cremos que o Senhor está sentado num trono de glória, que o Senhor tem todo o domínio, todo o poder. Passará o céu e a terra, mas a tua palavra não vai passar. O teu trono está estabelecido. Justiça e equidade são a base do teu trono, mas misericórdia, Senhor, vai diante do Senhor. Então nós queremos agora, Senhor, confiados na tua misericórdia, que se renova a cada manhã. Nós nos aproximamos com autoridade através do nome e do sangue de Jesus. Eu clamo, Senhor, por cada casa, por cada família. Senhor, eu quero dar uma ordem no mundo espiritual agora, que todo levante das trevas, toda enfermidade, todo mal, toda agonia, toda tristeza, toda depressão, todo medo, solte as vidas agora. Senhor, manda anjos, que os teus anjos visitem as casas, os lares. Oh Santo Espírito de Deus, eu me junto com essa mãe, Senhor, que clama pelo seu filho agora. Eu clamo por essa mãe que está clamando: Deus, tem misericórdia do meu filho, salva o meu filho. Como o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim, eu estou orando por você agora, minha filha. Você que está dizendo: Deus, tem misericórdia do meu filho, eu libero sobre a tua vida agora. Deus está visitando o teu filho. Deus está fazendo um milagre. Senhor, que o poder da ressurreição venha, que o poder da vida, o poder da cura toque as pessoas. Visita as UTIs, os hospitais, as famílias enlutadas, e que haja milagre, Deus. Enquanto eu prego a tua palavra, faz sinais e prodígios. Sei que estás aqui, Senhor. Completa a tua obra. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos. Nós, como eu disse a priori, nós estamos hoje, excepcionalmente hoje, ajeitando as coisas, ainda em processo de instalação da nova iluminação aqui da nossa igreja, e estamos até sem projeção, sem data show, e deu um probleminha nos cabos, mas não tem problema, né? Às vezes a gente precisa piorar para melhorar, e faz parte isso do processo, e nós cremos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Essa semana Deus me deu duas palavras. Foi interessante porque essa foi a primeira palavra que Deus me deu, e depois na verdade ontem, o Espírito Santo ministrou muito meu coração sobre 5 mulheres. Eu vou ministrar semana que vem para vocês. 5 mulheres que fazem parte da genealogia de Jesus. 5 mulheres, vai ser o meu tema semana que vem. 5 mulheres, 5 ministérios, as 5 bases da igreja. Essas 5 mulheres representam a igreja, essas 5 mulheres representam os 5 ministérios. E são as 5 mulheres que são citadas na genealogia de Jesus. Semana que vem eu vou ministrar sobre isso, se Deus me permitir. Mas hoje, eu quero trabalhar com vocês, o meu tema vai ser o legado recabita. O legado recabita. Eu quero que você veja comigo quem foram os recabitas na Bíblia. Eu quero começar e vou falar com você desde a origem dos recabitas, mas eu vou ler com você agora a passagem
de Jeremias, capítulo 35, versículo 12. Aqui em Jeremias 35, versículo 12, nós estamos na época do profeta Jeremias. O império babilônico já invadiu Israel, ainda não destruiu Jerusalém, e Deus manda Jeremias trazer para o templo, trazer para dentro do templo de Jerusalém, chamar todos os líderes da tribo dos Recabitas e oferecer para essa tribo, servir uma mesa e oferecer vinho para eles. E quando Jeremias chama os líderes da tribo dos Recabitas e oferece um banquete e uma mesa cheia de vinhos, os líderes dos Recabitas dizem assim: nós não podemos beber, nós temos uma ordem que foi dada há 400 anos atrás pelo pai dos Recabitas, chamado Jonadab. O Jonadab foi o pai dos Recabitas, porque Jonadab era filho de Recabe, por isso que tem esse nome, os Recabitas. Jonadab foi o líder do clã dos filhos de Recabe. Daí vem os Recabitas e ele deu uma ordem: vocês nunca vão beber vinho, nem vocês, nem suas mulheres, nem seus filhos. Vocês não vão plantar nem parreira de uva, nem trigo. Vocês não vão comprar terras, mas vocês serão nômades na terra. Vocês vão habitar em tendas como Abraão, porque Deus tem um propósito na vida de vocês. Se vocês obedecerem, Deus vai cuidar de vocês. E agora, essa ordem que foi dada há 400 anos atrás, agora, no tempo do profeta Jeremias, os filhos dos Recabitas, eles ainda estão guardando uma ordem que foi dada pelos ancestrais há 400 anos atrás. Eu vou ler com você agora Jeremias, capítulo 35, versículo 12. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vá dizer aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém: será que vocês não vão aprender a lição e obedecer as minhas palavras? Pergunta o Senhor. Jonadab, filho de Recabe, ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, e essa ordem tem sido obedecida até hoje. Eles não bebem vinho porque obedecem à ordem do seu antepassado. Mas eu tenho falado a vocês repetidas vezes, e contudo vocês não me obedecem. Enviei a vocês repetidas vezes todos os meus servos, os profetas. Eles lhe diziam que cada um de vocês deveria converter-se da sua má conduta, corrigir as suas ações e deixar de seguir os outros deuses para prestar-lhes cultos. Assim, vocês habitariam na terra que dei a vocês e a seus antepassados, mas vocês não me deram atenção, nem me obedeceram. Os descendentes de Jonadab, filho de Recabe, cumprem a ordem que seu antepassado lhes deu, mas este povo não me obedece. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: trarei sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém toda a desgraça da qual os adverti, porque falei a eles, mas não me ouviram. Chamei-os, mas não responderam. Jeremias disse à comunidade, à tribo dos Recabitas: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: vocês têm obedecido aquilo que o seu antepassado Jonadab ordenou, têm cumprido todas as suas instruções e têm feito tudo o que ele ordenou. Por isso, por causa disso, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: jamais faltará a Jonadab, filho de Recabe,
um descendente que me sirva na minha casa. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. É interessante que quando Deus trouxe isso ao meu coração, sobre os recabitas, eu nunca preguei sobre eles. Já tinha lido, já tinha conhecimento de Jonadab, mas não tinha vindo ao meu coração o legado. O que é legado? Legado é aquilo que se passa, que perpassa as gerações. Escuta bem, legado é diferença de herança. Você pode deixar herança e não deixar um legado. Vou dar um exemplo. Eu posso deixar para minha filha uma casa, um carro, uma fazenda, uma empresa, eu posso deixar dinheiro. Isso é uma herança. Legado não é isso. Legado é aquilo que a minha filha vai dizer assim: isso eu aprendi com meu pai. O meu pai vivia assim. E o meu pai, eu quero repetir a vida que o meu pai viveu. Eu quero obedecer o que o meu pai me ensinou. Legado é uma marca que você deixa no coração das pessoas. Legado é um exemplo de vida. Legado é aquilo que vai passando, não pelo dinheiro, não são coisas visíveis, mas legado é aquilo que você deixa na alma, no coração. É um exemplo de vida, de fé, de caráter. Isso é um legado. E aqui nós estamos diante de um homem chamado Jonadab, que foi o líder e que deu origem a esse legado recabita, porque Recabe era o pai de Jonadab. E eu quero que você entenda por que esse Jonadab marcou e dele se originou esse legado que nós chamamos de legado recabita. Quem era Jonadab? Quem era Recabe, que era o pai dele? Nós vamos ler na Bíblia e você vai ver na sua casa. Eu fiz a minha lição de casa. 1 Crônicas 2:55 e Juízes 1:16 vai dizer que Recabe, os recabitas, que Recabe era um queneu. Ele era filho e ele era de origem dos queneus. Quem foi o pai dos queneus? Quem eram os queneus? Os queneus começaram desde a época de Moisés. Os queneus, eles eram liderados por um homem chamado Jetro, que foi sogro de Moisés. O Recabe vem da origem dos queneus, dos sucatitas, dos queratitas. Ele era queneus. E esse homem, chamado Jonadab, que vem desde a linhagem de Jetro, a Bíblia nos fala que esse homem, chamado Jonadab, eu vou ler com você o texto, 2 Reis, capítulo 10, versículo 23 e 24. Agora, eu li com vocês Jeremias no começo do texto, no começo do culto, e agora eu volto com vocês 400 anos antes, ok? 400 anos antes. Nós vamos voltar agora na época do profeta Elias, nós vamos voltar na época do profeta Eliseu, porque o profeta Elias já tinha profetizado que Acabe iria morrer e que Jezabel não seria sepultada, mas Jezabel seria comida pelos cachorros e a sua carne serviria de adubo na terra de Jezreel. E Deus levanta um homem chamado Jeú, que era capitão do exército
do rei Acabe e na época do seu filho chamado Jorão, Jeú se revolta. Eliseu manda um profeta ungir ele e dizer: você vai ser rei sobre Israel. E ele se levanta, e a ordem de Deus é: elimina todos os filhos de Acabe e faz uma limpeza, destrói o templo de Baal e todos os adoradores de Baal. Jeú, você vai executar o juízo, o que foi profetizado pelo profeta Elias. E Jeú se levanta. Jeú mata o filho de Acabe exatamente na terra, na vinha de Nabote, aonde Deus tinha usado o profeta Elias para dizer para Acabe e para Jezabel: vocês mataram Nabote, e os filhos dele que eram inocentes, e porque você derramou o sangue de Nabote, o sangue dele está clamando diante de Deus, e onde o sangue de Nabote caiu, o sangue do teu filho vai cair também. E o filho de Acabe, chamado Jorão, é morto na terra de Nabote. E Jeú se levanta para ir até o templo de Baal e destruir o templo e acabar com os altares e com os adoradores de Baal. Com quem que Jeú encontra? Jeú se encontra com Jonadab, filho de Recabe. Eu vou ler para você, 2 Reis 10, 23. Depois Jeú entrou, 2 Reis 10, versículo 15. 2 Reis 10, 15. Saindo dali, Jeú encontrou Jonadab, filho de Recabe, que tinha ido falar com ele. Depois de saudá-lo, Jeú perguntou: você está de acordo com o que eu estou fazendo? Jonadab respondeu: estou. E disse Jeú: então dê-me a mão. Jonadab estendeu-lhe a mão, e Jeú o ajudou a subir no carro, e lhe disse: venha comigo, e veja o meu zelo pelo Senhor. E o levou em seu carro. Quando Jeú chegou a Samaria, matou todos os que restavam da família de Acabe na cidade. Ele os exterminou, conforme a palavra que o Senhor tinha dito a Elias. É interessante isso, eu quero que você entenda a importância disso. Porque quando a gente lê a história de Jezabel, de Acabe, a história do profeta Elias, essa história dos recabitas é uma história paralela. Vocês se lembram que Elias chega diante de Deus? Quando Elias se cansa, Elias diz assim: Deus me mata, eu não sou melhor do que meus pais. Todo mundo se vendeu para Baal. Todo mundo está sentado na mesa de Jezabel. Todo mundo está adorando Baal. Elias acha que só ele está servindo a Deus. Deus disse: não, Elias, existem 7.000 homens que não se dobraram a Baal, nem beijaram a sua estátua e nem se sentaram na mesa de Jezabel. Deixa eu te dizer, a tribo dos recabitas não adorou Baal e não se sentou na mesa de Jezabel. Os recabitas, eles eram nômades, eles viviam pelo deserto, assim como João Batista, assim como Elias fugiu para o deserto. Os recabitas, liderados por Jonadab, eles habitavam em tendas, eles eram nômades, e desde o tempo de Jetro, eles nunca adoraram outro Deus, a não ser o Deus de Israel. E quando Jeú se encontra com Jonadab, Jeú diz assim: o teu coração é um com o meu? Você concorda com o que eu estou fazendo? Jonadab diz: eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para te ajudar a acabar com a idolatria. Eu vim aqui para te ajudar a enfrentar Jezabel e esses profetas do diabo. E então Jeú diz: então dá-me a mão. E Jonadab sobe com ele no carro. E Jonadab faz parte da limpeza de Deus na terra de Israel. Todos os profetas e os altares malignos
caem por terra na mão de Jeú e na mão de Jonadab, pai dos recabitas. No meio de uma cultura maligna, feiticeira, de prostituição, os recabitas, liderados por Jonadab, não se dobra a Baal, nem senta na mesa de Jezabel. Agora preste atenção, 400 anos passaram. Eu quero que você imagine comigo. Nós não estamos falando de 40 anos. Nós não estamos falando de 100 anos. Nós estamos falando de 4 séculos. Jonadab já está morto há muitos anos. E depois de 400 anos, sabe o que aconteceu com o povo de Israel? Esse mesmo povo de Israel, depois de 4 séculos, eles voltam a se prostrar diante de imagens. Eles se entregam à prostituição, à feitiçaria e à idolatria. 400 anos se passaram. Agora nós estamos na época do profeta Ezequiel, da época do profeta Jeremias. Nós estamos na época de todos esses profetas, maiores e menores, que nós lemos na Bíblia. É nesse tempo, porque esse povo de novo se desviou de Deus. Novamente esse povo virou as costas para Deus. Eles amaram mais o mundo do que a Deus. Preferiram obedecer aos seus desejos do que a Deus. Por causa disso, novamente vem um juízo. E o juízo de Deus agora vem através da invasão da Babilônia, liderada por Nabucodonosor. E depois da Babilônia, vem os assírios. É um juízo terrível. A nação é invadida, a nação é destruída, porque virou as costas para Deus, porque o salário do pecado é a morte. Agora, vejam bem, nesse tempo de juízo, nesse tempo de invasão, os recabitas, por causa da invasão da Babilônia, os recabitas fogem do deserto, eles saem do deserto e eles vêm morar em Jerusalém, eles vêm se proteger na fortaleza. E Deus chama Jeremias e diz: Jeremias, busca os recabitas, porque eu quero usar eles como exemplo. E quando os recabitas vêm, Deus diz assim: Jeremias, profetiza para Israel, porque olha os recabitas, faz 400 anos que Jonadab deu uma ordem para que eles não bebessem vinho, para que eles não plantassem vinha, para que eles morassem em tendas, para que eles fossem um povo separado. E em 400 anos, até hoje, os recabitas estão obedecendo a ordem que foi dada por Jonadab. Eles continuam leais e fiéis à palavra de um líder, à palavra de um homem. Eles continuam, mesmo você oferecendo vinho, mesmo você chamando eles não se corromperam. Então profetiza para Israel, olha para os recabitas obedecem a ordem de um líder, de um chefe de tribo, mas eu mandei os meus profetas, eu disse para vocês: não adorem outros deuses, não se entreguem à prostituição, não se desviem dos meus caminhos, mas vocês não me obedeceram. Os recabitas obedeceram a palavra de um homem, mas vocês não obedeceram a palavra de Deus. E porque vocês não ouviram a minha ordem, porque vocês quebraram os meus mandamentos, agora chegou um tempo de juízo, e Jerusalém será destruída, Israel será invadida. Deus está dizendo assim: eu vou tirar minha mão e vou deixar o inimigo atacar vocês. Eu quero que você entenda isso, porque tem muita gente que olha e diz assim: por que Deus está fazendo? Por que Deus está fazendo isso conosco? Deixa eu te dizer, não é que Deus está fazendo, é que Deus tira a mão.
Deus está dizendo assim para Israel: vocês não querem servir outros deuses? Vocês não querem viver do jeito de vocês? Então vocês não precisam de mim. Vocês não precisam de mim. Vocês não estão adorando Baal, vocês não estão adorando o sol, vocês não estão se prostituindo. Então busca socorro no Deus de vocês. Não é que Deus estava pesando a mão, pelo contrário, Deus tirou a mão. Agora eu pergunto para você: se Deus não protege o Brasil, se Deus não protege Israel, se Deus tira a mão da sua vida, o que acontece? Por favor, entenda isso. Se Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se a vida e a verdade saem de sobre a sua vida, o que sobra? Sobra mentira e morte. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus sai de cena, a vida e a verdade vai embora. Se a vida e a verdade vai embora, o que fica? Fica a mentira e a morte. Eu te pergunto, o que tem dominado o nosso mundo hoje? A mentira e a morte. Por quê, pastor? Olha para o carnaval. Não cuspiram em Jesus, não vestiram Jesus de viado, não afrontaram a santidade de Deus, cuspiram em Jesus, zombaram da cruz. Sabe o que o Brasil estava dizendo? A gente não precisa de Jesus, a gente não precisa de Deus. Deixa eu te dizer, o que está acontecendo não é Deus pesando a mão, pelo contrário, Deus tirou a mão. Deus disse para Israel: vocês querem viver do jeito de vocês? Então vocês vão viver, mas vocês vão viver sem mim. E sem Deus, a gente não pode fazer nada. Pastor, o que é o juízo? O juízo é quando Deus tira a mão e Ele permite o inimigo agir. É o que está acontecendo. Deus permitiu que a Babilônia, que os assírios invadissem Israel. Por quê? Porque Deus tirou a mão e disse: vocês querem viver sozinhos? Então vocês vão enfrentar o inimigo sozinho. A minha pergunta é: como é que você vai enfrentar o diabo sem Deus? Como é que o nosso Brasil vai enfrentar a morte sem Deus? E a gente olha para os recabitas, e Deus diz assim: Jeremias, agora profetiza para os recabitas, porque vocês foram leais, porque vocês foram fiéis, porque vocês obedeceram à ordem de Jonadab. Assim diz o Senhor: eu vou guardar vocês. Não vai faltar nenhum descendente de vocês para servir na minha casa, porque por causa da tua fidelidade e da sua obediência, eu, o Senhor, vou cuidar de você. Deixa eu te dizer, tem algo que atrai o favor, tem algo que atrai a proteção de Deus, é a fidelidade e a obediência. Eu vou terminar. Eu disse que o meu tema hoje é o legado recabita. Qual é o legado que os recabitas nos ensinam? Que legado os recabitas deixam para você, para mim, para nós? É um legado de fidelidade e obediência à paternidade e à autoridade. Sabe, eu escuto todo dia jovens, moças, rapazes. Eu tenho 47 anos. Eu sei que não parece, mas eu tenho. E quando eu chego aos 47 anos, eu olho para trás e digo assim: a minha mãe tinha razão. Se eu tivesse obedecido minha mãe, eu não tinha sofrido tudo que eu sofri. Se eu tivesse obedecido minha mãe, eu não tinha passado pelas perdas e as derrotas e os sofrimentos que eu passei. Agora, quando eu tinha 20 anos, quando eu tinha 18 anos, quando eu tinha 14 anos, eu achava que eu sabia mais do que minha mãe. Eu olho para minha filha tem 13 anos. Eu olho para muitos jovens
Eu fico pensando, eu tenho 47 anos, eu olho para jovens, eu digo assim: meu filho, minha filha, ouça a minha palavra, não vá por esse caminho. Meu filho, não viva assim. Minha filha, não tome essa decisão. Mas sabe qual é o problema? A gente acha que sabe tudo. A gente acha que é mais esperto do que os nossos pais foram. E eu não estou dizendo que a gente tem que seguir cegamente, que a gente não pode questionar, que a gente não pode repensar, porque tem muita coisa que meu pai fez, que minha mãe fez, que eu não quero repetir. Mas existem coisas que são imutáveis. A Bíblia diz que vai passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem guardado e obedecido o que a palavra de Deus fala para você? Porque a palavra de Deus, ela não se tornou obsoleta. O que Jesus nos mandou há 2000 anos atrás, o que Deus escreveu na lei e nos mandamentos, foi para nos guardar e nos proteger. Não adulterarás, continua valendo. Não cometa prostituição. Não matarás, não roubarás. E quando Jesus diz, não olha, não cobiça, não odeie, isso continua valendo. Eu queria que você parasse e pensasse. Olha para os recabitas. Você faria parte dos recabitas ou você faria parte de Israel? Você faz parte daqueles que obedecem a palavra, porque é a mesma coisa. A gente olha e diz assim: você parece que é bobo, isso é coisa do século passado, isso é coisa, o mundo mudou. Pode mudar o mundo, pode passar 1000 anos, mas a palavra de Deus continua a mesma. Segunda coisa, eu preciso entender que a obediência me protege. A obediência me protege no dia do juízo. Eu vou repetir isso. A obediência me protege no dia do juízo. Israel foi destruída e atacada, mas Deus guardou os recabitas por causa da obediência. A palavra de Deus diz assim: aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Até onde vai sua fidelidade? Até onde vai a tua santidade? Porque, escuta bem, os recabitas, eles moravam pensa comigo, os recabitas moravam em Israel, eles habitavam em Israel no tempo de Jezabel. Agora, os recabitas, no tempo de Jeremias, eles estavam habitando Israel, num tempo de prostituição, num tempo em que Israel tinha se tornado um Sodoma e Gomorra. Mas os recabitas continuavam separados. Sabe o que significa a palavra separado? É kadosh. É a mesma palavra usada para a palavra santo. A palavra santo significa separado. Kadosh, santo, separado. Por que o povo de Deus é um povo santo? Porque é um povo santo, separado do mundo, Kadosh. Isso não significa que nós somos melhores, mas significa que Deus disse assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do maligno. Meus filhos, os nossos pés precisam estar na terra, mas o nosso coração precisa estar em Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós viemos de Deus e vamos voltar para Deus. Quando a palavra do Senhor diz: sede santo, porque o vosso Pai que está no céu é santo, a palavra de Deus estava dizendo: eu quero que vocês sejam recabitas, eu quero que vocês sejam separados desse sistema. Você não tem que beber o que o mundo bebe, você não tem que fazer o que o mundo faz, você tem que estar no mundo,
mas o teu coração não pode ser dominado pelas coisas do mundo. Os recabitas fizeram parte do extermínio da linhagem de Jezabel, de Acabe e da idolatria de Israel. E deixa eu te dizer, Deus vem buscar um povo, e o povo que Deus vem buscar é um povo separado. Você faz parte de qual povo? Nós precisamos olhar para os recabitas, porque eles nos deixam esse legado. Queria chamar o pessoal do louvor, nós vamos orar. Eu queria orar com você. É um tempo de tantas argrúrias, de tantas vicissitudes, de tantas dificuldades. Vivemos um tempo de incertezas. E a Bíblia nos diz, o profeta nos diz que ia chegar um tempo, escuta bem, iria chegar um tempo em que Deus faria diferente, que Deus faria diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve e o que não serve. É um tempo de decisão para nós, igreja. Jeú olhou para Jonadab e disse: o teu coração é um comigo? Você concorda com o que eu estou fazendo? Sobe no carro, dá minha mão, sobe no carro comigo, porque é um tempo de juízo. Deus usou Jonadab e Jeú para executar um juízo de Deus. Não precisa ser profeta, nem ter muito discernimento para entender que todo mundo, toda a terra está debaixo de um juízo. Por que a terra está sendo assolada? Porque o mundo virou as costas para Deus. E Deus está permitindo. Hoje o ataque não é de Nabucodonosor. Hoje o ataque não é da Síria, não é da Babilônia. Hoje o ataque é do coronavírus. Hoje o ataque é financeiro. Os inimigos invadiram a nossa terra. Os gafanhotos estão destruindo. Hoje o ataque não é um ataque militar, mas é um ataque de medo, de pânico. Escuta bem, demônios saíram do abismo para matar e para destruir. O dinheiro não vai te proteger, a fama não vai te proteger, a política não vai te proteger, os médicos não vão te proteger. Só tem um lugar para você correr, só tem um Deus que pode te livrar. Só um Deus. E se nós não nos humilharmos, se Deus não for por nós nesse tempo, a gente não aguenta. A minha oração essa noite é que você seja um recabita. Eu quero que você ouça a palavra de Deus, não com o seu ouvido, mas com o seu coração, porque Deus está nos chamando para um tempo de santidade e de arrependimento. Aí onde você está na sua casa, coloca a mão no seu coração. Deus, nós queremos te pedir perdão, Senhor, por toda a idolatria, porque muitas vezes nós caímos no canto da sereia. Nós ouvimos a voz de Jezabel e sentamos na mesa desse mundo. Oh meu filho, minha filha, quantos de nós já sentou na mesa de Jezabel? Quantos de nós já se entregou aos deleites, aos prazeres? Quantos estão perdidos na pornografia, no adultério? Quantos estão perdidos na homossexualidade? Quantos estão perdidos na bebida, nas drogas, nas festas? Quantos abandonaram suas famílias, se entregaram às paixões, abandonaram seus filhos, abandonaram seu casamento? Você se sentou na mesa de Jezabel. É preciso arrependimento, porque
Porque se a mão de Deus não estiver sobre você e a sua casa, nós não vamos resistir ao ataque do inimigo. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, misericórdia da minha casa, da minha família, misericórdia de Andradina. Deus, nós te pedimos perdão porque temos quebrado os seus preceitos, nós temos desobedecido os seus mandamentos, e nessa noite nos humilhamos. Olha para a nossa casa, olha para a nossa vida, Deus, olha para a tua igreja, Deus. Batiza-nos com a tua santidade, batiza-nos com o teu temor, Senhor. Com o teu temor, Senhor. Salva a nossa casa, salva os nossos filhos. Nos dá um coração como o de Jonadab, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Impregna o nosso ser com o legado recabita, Deus. Levanta homens fiéis, mulheres fiéis nesse tempo de infidelidade. Levanta homens e mulheres com o cheiro da santidade, Deus, que amam a tua palavra e que não se entregam aos prazeres desse mundo. Nos ajuda, Deus. Queima-nos com o teu fogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Nós vamos encerrar. Eu queria pedir tua ajuda. Nós estamos terminando esse mês e nós temos muitos compromissos. Nós estamos fazendo investimentos sérios aqui. E nós temos sonhos. Nós estamos pagando um consórcio de mais de 600 mil reais. Porque nós queremos muito em breve construir, crescer, avançar. E tudo isso nós não conseguimos fazer sozinhos. Nós temos pessoas carentes que nós estamos ajudando. E esse final de mês eu queria pedir a tua compreensão. Esse final de mês está muito difícil para nós. Então, se você puder nos ajudar, fazendo parte desse propósito, desse projeto. Aí na tua tela agora vai aparecer o Pix da igreja, o número da conta. Se você quiser, por favor, nos procure durante a semana. Mas nos ajude entregando o seu dízimo, a sua oferta. Mesmo nesse tempo que nós estamos online, eu estou vindo aqui e nós estamos fazendo todo o possível para poder, mesmo com as portas fechadas, mas com o nosso coração aberto, para abençoar você, a sua casa e a sua família. É nesse tempo que nós precisamos, como os recabitas, decidirmos ser fiéis e leais à palavra de Deus. Então, enquanto o pessoal canta a última canção, eu queria orar terminando e abençoando você, sua semana, a sua oferta e o seu dízimo. Senhor, obrigado por esse culto, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado porque o Senhor tem falado comigo, Senhor, essa palavra tem mexido comigo. E eu creio que ela mexeu e falou com muitos dos meus irmãos. Agora que vamos entregar nossas ofertas e nosso dízimo, recebe no teu altar. Eu abençoo você, seu trabalho, a sua empresa, o seu comércio, as suas vendas. Eu profetizo ainda um final de mês sobrenatural. Que o Senhor supra você em todas as suas necessidades. Que você e a sua casa tenham uma semana e um final de mês abençoado em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus te abençoe.